Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Didática Trader. Hoje vamos falar a respeito do Time Frame. O Time Frame é muito utilizado em operações Day Trade, Swing Trade e Position. Mas muitas pessoas perguntam, qual o melhor Time Frame? Então, nessa aula de hoje, vamos falar a respeito disso. Cada Time Frame e aonde melhor ele se adequa para operações, tá? Para quem não sabe mexer direito na plataforma, para mudar o time frame é só digitar o número que você deseja, o tempo gráfico, e aparece a janelinha, você coloca 5 minutos, 5 dias, 5 semanas, ou por exemplo, um dia, uma semana, 1 minuto, tá? Vamos começar então aqui com um dia. Tá? Esse é o gráfico do dólar futuro, tá pessoal? Então, vamos observar o que o gráfico de um dia faz. Olha só, cada barra dessa que se forma, ela tem exatamente um dia. Cada barra dessa. Tá? Esses dias, pessoal, são formados por várias e várias horas. Tá? Então, se você troca o time frame, automaticamente você consegue identificar que dentro de uma única barra dessa, você possui muitos movimentos. Pode ser que dentro desta barra verde que está selecionada aqui, o gráfico tenha começado o dia, subiu, desceu, subiu, desceu, fazendo movimentos de pullback até finalizar o dia na parte superior aqui do candle. Ele iniciou embaixo e terminou lá em cima. Tá? Mas o que isso impacta para a operação financeira? O gráfico diário, pessoal, ele é muito utilizado para quem faz swing trade ou até mesmo o gráfico semanal. Vamos colocar aqui para vocês darem uma olhada. O gráfico semanal, principalmente para quem faz operações aí, de swing trade e position, onde você fica um tempo maior exposto. Tá? Agora, qual o benefício que traz um gráfico desse diário, semanal? Olha só, quanto maior o tempo gráfico que você utilizar, mais confiável vai ser o sinal que ele forma. Então, ao longo do dia, nós temos, por exemplo, este sinal aqui, são sinais gráficos que nos possibilitam a tomada de decisão. Estou selecionando uns aqui para vocês, só para que vocês possam entender, tá, pessoal? Então, quando a gente determina nesse tempo gráfico semanal esses candles gatilhos, esses sinais de entrada, a operação ela flui com muito mais facilidade. Veja, o candle gatilho está aqui e após o candle gatilho você entra na operação e o mercado deu esse boom para cima. Nós temos outro candle aqui, ó, de reversão, e aí o mercado fez toda essa amplitude para baixo. Perceba que se você fizer a contagem das barras, você vai ter após o candle gatilho, por exemplo este aqui de baixo, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Olha só, você tem um sinal, após o sinal você tem 3, 4, 6 dias de alta. Este sinal de baixa e após o sinal você tem 7 dias de baixa. Perceba que quem opera em tempo gráfico maior, ele tem uma confiabilidade ainda maior do sinal que está se formando. Tá? Agora vamos falar um pouco de Day Trade. No Day Trade, pessoal, nós temos gráficos aí, vou colocar aqui só para que vocês possam entender. O gráfico de 60 minutos. Esses 60 minutos, pessoal, ele mostra para nós o pregão. Tá? Ele mostra, deixa eu tirar o zoom aqui. Ele mostra para nós como que foi o desenvolvimento do dia, tá? Em poucas barras, tá vendo? Ó? Isso daqui é o pregão. E aí, dentro deste período, você tem aqui algumas barras de 60 minutos que te mostram uma tendência. Isso te ajuda, pessoal, a visualizar o fechamento do mercado e tomar a decisão, né? Ou pelo menos ter uma ideia do que vai acontecer no dia seguinte. Perceba, um rápido exemplo aqui. Nós tivemos em um dia formando aqui um topo, o próximo topo foi mais baixo que o topo anterior. Dessa forma, nós poderíamos
até traçar aqui uma linha de tendência, olha só que legal. No dia seguinte, o mercado abre e ele segue a tendência, tá? Então, o tempo gráfico de 60 minutos para o day trade nos possibilita a visualizar como que foi o andamento de um dia, para que ele possa nos dar, servir de âncora para que a gente possa tomar algumas decisões no dia seguinte. Tá? Outro gráfico também que é utilizado como âncora é o gráfico de 15 minutos, pessoal. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Esse gráfico de 15 minutos, ele tem aqui em cada barra dessa o período de 15 minutos, para que ele se forme. Esses 15 minutos ele é muito importante também para que a gente consiga traçar suportes e resistências. Esses suportes e resistências são o que vai dar para nós, traders, os pontos de entrada. Tá? Esses pontos de entradas, eles são confiáveis. Por quê? Porque quando você está num tempo gráfico de 15 minutos para operar no intraday, você tem uma confiança maior. Então ele é utilizado como gráfico âncora. Tá? Então você tem alguns candles de reversão que te possibilitam a confirmação de uma tendência ou de uma reversão de uma tendência. Tá? Então, a partir do momento que você avalia o gráfico no 15 minutos, aí você, isso no day trade, você passa para o gráfico de 5 minutos e aí você consegue tomar boas decisões. Tá? No gráfico de 5 minutos, após você ter traçado suportes e resistências, o gráfico de 5 minutos ele é mais rápido do que o de 15. Dessa forma, você consegue visualizar a operação, visualizar a movimentação de uma forma micro. Tá? No gráfico de 15 minutos, por exemplo, ou de 60, você vê a movimentação de uma forma lenta. Então, você retira o ruído. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estas sombras superiores que se formam, tá vendo? Olha isso tudo aqui. Isso aqui, para o trader que não tem experiência no mercado, ele vê isso aqui, vê que o mercado está voltando e indo, então acaba tirando ele da operação antes da hora. E aí você acaba, por exemplo, saindo da operação em um trade bonito desse, alto, bem definido, tá? Só por causa das sombras. Então é normal, alguns traders operam no gráfico de 15 minutos mesmo sendo no day trade. Outros traders mais experientes operam até nos 60 minutos. Tá? Isso independe, pessoal, do tempo gráfico, tá? Ele está mais atrelado à experiência de cada um. Então você que é inexperiente, que está começando agora, preste atenção nos sinais que se formam. Utilize essas técnicas de observação do tempo gráfico atrelado a outras técnicas para que elas te auxiliem na tomada de decisão. Tá? Lembrando que o tempo gráfico, eles são, quanto maior o tempo gráfico, eles são sinais mais precisos. Tá? Então, esse tempo maior, ele pode, por exemplo, transformar as suas operações que tem baixa rentabilidade, que tem baixo nível de acerto, em aumentar. Por exemplo, você erra muito no gráfico de 5 minutos. De repente, se você começar a utilizar o gráfico de 15 minutos, os sinais vão ser mais confiáveis e aí você, mantendo a sua mesma forma de operar, só que num tempo gráfico maior, você aumenta a sua taxa de assertividade. Tá? Utilizando tempos gráficos maiores também, você evita o overtrading, ou seja, você não vai necessitar de fazer 10, 20 operações no dia. De repente, no gráfico com tempo gráfico maior, você faz menos operações e acaba tendo um lucro maior. Tá? Também, pessoal, o tempo gráfico maior, ele se torna menos estressante, né? Você tem uma movimentação muito mais lenta, porque cada barra que se forma é em torno de 15 minutos, 20 minutos, 30, seja lá qual for o tempo que você escolha, tá? Aí tem gente que me fala, poxa, mas eu só tenho tempo de fazer a operação na hora do almoço. É complicado, é difícil, mas uma dica que eu te dou. Se você opera um gráfico de 5 minutos, ou de 10 minutos, de 15 minutos,
você tem poucas entradas, porque os gráficos eles são mais lentos, acaba que ele te dá menos entradas. Então, se você só opera no horário de almoço, vai a dica aí, opera no tempo gráfico menor, por exemplo, de 2 minutos. O tempo gráfico de 2 minutos, ele te possibilita várias entradas. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Uma entrada, 2 entradas, 3 entradas, 4, 5, 6, 7, 8. São várias entradas. E aí, se você vai ver, olha só que legal. Você tem aqui, ó, exatos 58 minutos e teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas em 58 minutos. Que é que geralmente o pessoal almoça, tem lá 1 hora de almoço. Então é interessante que você se adeque à sua necessidade de tempo, tá? Que seria a sua hora de almoço, o horário de janta, o horário disponível que você tem para operar. E aí, no gráfico de 2 minutos, ele acaba se tornando mais fácil, mais rápido, né? Então é necessário que você seja um trader experiente, porque o gráfico de 2 minutos ele se movimenta muito mais rápido, necessitando que você tenha uma tomada de decisão muito mais rápida também, tá? Os alvos também são fáceis de serem definidos, tá? Com base em análise de price action, ou, para quem gosta, pode ser utilizado algumas ferramentas como gráfico de Fibonacci, né, as ferramentas de projeção de alvo. Você pode determinar aqui, ó, os alvos, né, a ferramenta de risco-ganho, tá? Entre outros, projeção de Fibonacci e por aí vai. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para que a gente possa melhorar e também poder tirar a dúvida de vocês, tá? Lembrando, pessoal, que a qualquer momento, tá, terá vídeo novo no canal, e se você tiver interesse em acompanhar, tá, essas dicas de operações, seja no horário de almoço, eu falei horário de janta, né, pessoal? Isso daí é porque tem a galera que opera no Forex, né? Opera de madrugada, opera de tarde, de noite, qualquer horário. Então, essas dicas servem para todos que operam no mercado financeiro utilizando candlestick, price action. Ok? Espero que tenha ajudado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo.